Ok, obrigada. Então, essa é a parte final que nós vamos dar agora da leitura desse livro, né, a parte final do capítulo 10, encontro com o mestre, né, que o Paulo vai ter agora nesse epílogo. E aí, o que é importante a gente frisar assim, a parte anterior e também já dando seguimento a essa leitura de hoje. Foi a segunda grande, né, intervenção das trevas no advento do cristianismo, foi essa parte final aí do livro. Tá? As trevas, elas fizeram tudo na época que Jesus, né, veio até nós, na época que ele encarnou, já até falamos várias vezes, aquela postergação de 50, pelo menos por volta de 50 anos, a vinda de Jesus. Ele poderia ter vindo 50 anos antes nas Gales, acabou vindo lá na Galileia, exatamente porque as trevas inspiraram a Júlio César na época, não, o rei de Roma, que invadiu as Gálias e dizimou todos aqueles pensadores, a todos aqueles espíritos que estavam preparados para o advento do cristianismo. Isso foi postergado e depois com a vinda de Jesus. Naquela época mesmo, se sabe, pelo Apocalipse de João, que está lá descrito, né, no desdobramento que o João Evangelista teve, isso está no Evangelho, ele é sabido pela história, mas, sob o ponto de vista espiritual, se sabe que muitos espíritos trevosos eles foram inspirados a se manter num mundo material, né, circunscrito à nossa crosta terrestre, principalmente naquela região lá do Oriente e também lá em parte da Europa, que na crosta espiritual inferior eles tiveram condições materiais melhores de onde estavam lá nas trevas lá embaixo e se distraíram durante um bom tempo, né, alguns séculos, se diz no Apocalipse, né, a besta que ficou aprisionada 1000 anos, quer dizer, isso aí é por volta de até 1000 anos, espíritos que foram estimulados a se manter naquela faixa vibratória para não reencarnar na Terra. Né? E aí se sabe que só ir lento e gradualmente esses espíritos, a lei da evolução é a lei da reencarnação. E esses espíritos, eles então foram, entre aspas, aprisionados nessas regiões inferiores da crosta terrestre para dar condições mínimas para que o Evangelho de Jesus prosperasse. E nessa época aí de Jesus, pós-Jesus, aí que são aí 30 anos depois, até essa época que a gente vive, principalmente a parte principal desse livro do Paulo, de 20 a 30 anos, pelo menos, é uma fase em que as trevas ainda tinham seus líderes e seus seguidores ainda em processo de encarnação, tendo um processo subsequente de aprisionamento. Pode haver, se a gente estudar a história, do ponto de vista universal, a gente vai ver que o período pós-Jesus, né, do primeiro século, do segundo século, até pelo menos 900 ou 1000 anos depois, o primeiro milênio pós-Cristo, depois de Cristo, foi de poucos conflitos na Terra. Foi poucas guerras, poucas lideranças que se submeteram a muitas vezes até a impedir o avanço espiritual, seguir na prática o Evangelho de Jesus. Isso a gente pode ver. A gente vai ver que quando a besta, entre aspas, a besta do Apocalipse, ou seja, esses espíritos que, seduzidos pelo mundo da luz, que tiveram condições materiais intermediárias do mundo inferior, da Terra, eles passaram a reencarnar na Terra, e aí vai surgir mais adiante o grande cisma do cristianismo, né? A Igreja Ortodoxa Grega, em seguida as grandes cruzadas, a primeira cruzada no ano de 95, 97, 1097 depois de Cristo, em seguida a segunda cruzada, a terceira cruzada, e aí vem a sombra da Inquisição com a Igreja, os seguidores de Jesus, os seguidores de Cristo, em nome dele matavam, né, torturavam, violentavam e faziam assim, isso de um lado e de outro.
né? O mundo das trevas, com as suas lideranças reencarnando. Bom, isso é um parênteses que eu estou fazendo para a gente entender uma outra situação. Dentro desse subciclo, né, de império das trevas, a primeira tentativa foi na época de Jesus, né, que até foi o ápice do movimento trevoso foi a própria crucificação de Jesus, né? E mais adiante, os seus seguidores, né, que sofreram em Jerusalém e em diversas outras localidades, graças ao Paulo de Tarso, né, com a fundação das suas igrejas, em nome de Jesus, e com o acesso que ele tinha às sinagogas, porque ele era um ex-rabino, então ele conseguia pregar nas sinagogas e fundava ao lado uma igreja, os seguidores da Igreja do Caminho, que depois, graças ao Lucas, ele sugeriu o nome de cristianismo, cristãos, seguidores do caminho. Ele achou uma palavra bem mais condizente à situação de cristão, seguidores do Cristo, né? O Messias. Então, nós devemos essa infiltração das trevas em tentar impedir o advento do cristianismo com a própria crucificação dele, e mais adiante foi exatamente aí em Roma, quando as trevas chegaram ao seu limiar de inspirar a Nero e a todos os seus comparsas, né, inclusive boa parte da população, em acreditar que esse incêndio de Roma, que foi provocado pelo próprio Nero, ele conseguiu incutir na população de que era obra dos cristãos, né, dos cristãos primitivos. E aí é que houve uma série de perseguições, uma série de pessoas que capitularam. Essa história de achar assim que todos foram cristãos até o fim, foram ao martírio final, em parte. Nem todos seguiram ao martírio. Muitos abjuraram, quer dizer, abriram mão da sua própria fé. Muitos até passaram a acreditar que acho que eu estou sendo induzido a isso, aquilo, a uma loucura coletiva, e acabaram se entregando e dizendo que não acreditavam em Jesus e coisa nenhuma, né? Então, a gente conhece a história daqueles que se martirizaram, e, não, claro, não foram poucas as pessoas, né? Muitos foram sacrificados, mas parte deles foram, e a gente vê, nitidamente está no texto do livro, essa parte final, de alguns que ficaram pelo caminho, dizendo o seguinte: não, eu não vou as catacumbas onde eles se reuniam, famílias que abrigavam cristãos, não, com o tempo passaram a não ter mais a presença do número expressivo de pessoas seguindo, né, os ensinamentos e reproduzindo os textos do Evangelho, que até então você tinha do Levi, né, com o Evangelho de Mateus, e principalmente as cartas de Paulo, né, que até hoje é o marco principal do símbolo do cristianismo. Se sabe hoje, pelo plano espiritual, que estas cartas, em boa parte do seu conteúdo, foram a expressão do pensamento de Jesus passado mediunicamente para o Estevão, que passou para o Paulo. Então, isso é um fenômeno também de inspiração espiritual. Eu acho que é isso, a gente pode dar seguimento até a parte final e depois fazer já uma abordagem final da grande mensagem, que é essa obra que a gente estudou aqui durante longos meses. Tá, Flávia? Tá bem, então, vamos lá, pessoal. Página 337, trecho final, então, do nosso livro Paulo e Estevão. O apóstolo dos gentios instalou-se no lar pobre, com a obrigação de comparecer à prisão mamertina, de 3 em 3 dias, até que se aclarasse a situação de modo definitivo. Não obstante o consolo de que se sentia possuído, o venerável amigo do gentilismo experimentava singulares presságios. Surpreendia-se a refletir no coroamento da carreira apostólica, como se nada mais lhe restasse senão morrer por Jesus. Combatia tais pensamentos no propósito de continuar propugnando pela difusão dos ensinamentos evangélicos. Não mais pôde encaminhar-se à pregação das catacumbas, dada a prostração física, mas valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas,
para as epístolas que julgava necessárias. Nessas, inclui-se a derradeira carta que escreveu a Timóteo, aproveitando 2 amigos que partiam para a Ásia. Paulo escreve esse último documento ao discípulo muito amado, tomando-se de singulares emoções, que lhe enchem os olhos de lágrimas abundantes. Sua alma generosa deseja confiar ao filho de Eunice as últimas disposições, mas luta consigo mesmo de modo a não se dar por vencido. O ex-rabino, ao traçar conceitos afetuosos, sente-se qual discípulo chamado a esferas mais altas, sem poder furtar-se à condição de homem que não deseja capitular na luta. Ao mesmo tempo que confia a Timóteo a convicção de haver terminado a carreira, pede-lhe que envie a ampla capa de couro deixada em Troade, em casa de Carpo, visto necessitar de agasalho para o corpo abatido. Enquanto lhe envia as últimas impressões cheias de prudência e carinho, roga os seus bons ofícios para que João Marcos venha à sede do Império a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente: só Lucas está comigo. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte um como flabelo de asas que adejassem de leve. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Nesse ponto da carta, recobra novo ânimo e volta a demonstrar decisão de luta, terminando com as recomendações atinentes às necessidades da vida material e aos seus labores evangélicos. Paulo de Tarso, entretanto, entrega a missiva a Lucas para expedi-la, sem conseguir disfarçar os seus lúgubres pressentimentos. Em vão, o carinhoso médico e devotado amigo procura desfazer aquelas apreensões. Debaldilino e Cláudia tentam distraí-lo. Embora não abandonasse os trabalhos condizentes com a nova situação, o velho apóstolo mergulhou-se em profundas meditações, das quais apenas se forrava para atender às necessidades triviais. Efetivamente, decorridas algumas semanas após a carta a Timóteo, um grupo armado visitou a residência de Lino, depois de meia-noite, na véspera das grandes festividades com que a administração pública desejava assinalar a reconstrução do grande circo. O dono da casa, a esposa e Paulo de Tarso foram presos, escapando Lucas pelo fato de pernoitar em outra parte. As 3 vítimas foram conduzidas a um cárcere do Monte Esquilino, dando provas de poderosa fé em face do martírio que começava. O apóstolo foi atirado a uma cela escura e incomunicável. Os próprios soldados se intimidavam da sua coragem. Ao despedir-se de Lino e sua mulher, enquanto se desfazia em lágrimas, o valoroso pregador abraçava-os, dizendo: tenhamos coragem. Esta deve ser a última vez em que nos saudamos com os olhos materiais, mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão o corpo miserável. Em virtude de ordem expressa de Tigelino, o prisioneiro ficou insulado de todos os companheiros. Na escuridão do cárcere, que mais se assemelhava a uma cova úmida, deu um balanço retrospectivo em todas as atividades de sua vida, entregando-se a Jesus, inteiramente confiado na sua divina misericórdia. Desejou sinceramente permanecer junto dos irmãos, que por certo se destinavam aos espetáculos nefandos do dia imediato, esperando com eles comungar a hóstia dos martírios quando chegasse a hora extrema. Não pôde dormir, a considerar as horas transcorridas desde o momento da prisão, e concluiu que o dia do sacrifício estaria iminente. Nenhuma réstia de luz penetrava o cubículo infecto e acanhado. Percebia somente vagos rumores longínquos que lhe davam ideia da aglomeração popular nas vias públicas. As horas passaram em expectativas que pareciam intermináveis.
Depois de angustioso cansaço, conseguiu algumas horas de sono. Acordou mais tarde, já incapacitado de calcular as horas decorridas. Tinha sede e fome, mas orou com fervor, sentindo que fluíam brandas consolações para sua alma das fontes da providência invisível. No fundo, estava preocupado com a situação dos companheiros. Um guarda o informara de que enorme contingente de cristãos seria levado ao circo, e ele sofria por não ter sido chamado a perecer com os irmãos na arena do martírio, por amor a Jesus. Mergulhado nessas reflexões, não tardou a sentir que alguém abria cautelosamente a porta da enxovia. Conduzido ao exterior, o ex-rabino defrontou 6 homens armados que o aguardavam junto de um veículo de regulares proporções. Ao longe, no horizonte pontilhado de estrelas, delineavam-se os tons maravilhosos da madrugada próxima. O apóstolo, silencioso, obedeceu à escolta. Ataram-lhe as mãos calejadas brutalmente com grosseiras cordas. Um vigilante noturno, visivelmente embriagado, aproximou-se e escarrou-lhe na face. O ex-rabino recordou os sofrimentos de Jesus e recebeu o insulto sem revelar o mínimo gesto de amor próprio ofendido. Mais uma ordem tomou lugar no veículo, junto dos 6 homens armados que o observavam admirados de tanta serenidade e coragem. Os cavalos trotaram lépidos, como se quisessem atenuar a friagem úmida da manhã. Chegados aos cemitérios que se enfileiravam ao longo da Via Ápia, as sombras noturnas se desfaziam quase completamente, auspiciando um dia de sol radioso. O militar que chefiava a escolta mandou parar o carro e, fazendo descer o prisioneiro, disse-lhe hesitante: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fosse sacrificado no dia imediato ao da morte dos cristãos votados às comemorações do circo, realizadas ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os últimos minutos. Calmo, olhos brilhantes e mãos amarradas, Paulo de Tarso, mudo até então, exclamou, surpreendendo os verdugos com a sua majestosa serenidade: ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar. Os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar sem mais demora nos tabernáculos da vida eterna o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e Tigelino. A patrulha sinistra está arrecia de assombro. Aquela energia moral no momento supremo era de molde a abalar os mais fortes. Percebendo a surpresa geral e cioso do seu mandato, o chefe da escolta tomou a iniciativa do sacrifício. Os demais companheiros pareciam desorientados, nervosos, trêmulos. O inflexível preposto de Tigelino, porém, ordenou ao prisioneiro que desse 20 passos à frente. Paulo de Tarso caminhou serenamente, embora no íntimo se recomendasse a Jesus, compreendendo a necessidade de amparo espiritual para o testemunho supremo. Ao chegar ao local indicado, o sequaz de Tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima, e falou-lhe em tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo de Tarso, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória.
chorai ao mundo, chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo. Ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. O algoz continuava a fitá-lo com assombro, e Paulo, notando a tremura com que ele empunha a espada, concitou resoluto: não tremais, cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra. O corpo alquebrado embolou-se no solo, como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida, enquanto a expedição regressava penosamente, muda, dentro da luz matinal e triunfante. O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas aos poucos experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem tão só nesse contato divino as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportava a local distante e pensou que amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente para que não lhe faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou como fizera outrora, naquele lance inolvidável. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. Mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível: Ananias! Ananias! E caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia, Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: Vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna,
para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual, o ambiente estranho aos organismos da Terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver sorvido um misterioso elixir da juventude. Uma túnica de alvura resplandecente envolvia-o em graciosas ondulações. Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel, que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres. Abraçando-se ao velho mestre e a Ananias, num só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual. Mal não acabara de dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade. Os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos. Como se ficassem em Roma à sua espera, todos os mártires das festividades da véspera chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, oscular-lhes as mãos. Nesse ínterim, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma caliciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas. Surpreendido com a beleza da composição, intraduzível na linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco, que explicava solícito: este é o hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano, mas integrado no ministério divino, que manda esquecer os caprichos mais singelos e, sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente: meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Tão depressa o disse, e a luminosa assembleia se pôs em movimento. Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para suas possibilidades espirituais. De mais alto, continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a aventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir à divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia até Arícia, de onde se desviou em direção a Pozóris, em cuja igreja se deteve em preces por alguns minutos de ventura inigualável. Daí, a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponeso, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade e Éfeso
Foram pontos nos quais o apóstolo estacionara demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfilia e da Cilícia, entraram na Palestina, tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos, incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém sob o prodigioso azul do crepúsculo. Obedecendo ao alvitre de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperanças e de luz. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolheram-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado em imensurável umbela azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos, num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no seu arrobo de ventura, mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: Sim, Paulo, sê feliz. Vem agora aos meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo, em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava, embevecida, o dilúculo vespertino, esperando o luar, que não tardaria com os primeiros clarões. Final de livro. Bem, então, pessoal, a gente vê assim esse epílogo do próprio livro, né, com a ascensão espiritual sublime do Paulo, né, que aí nitidamente dá para perceber a dimensão espiritual, né? Eu lembrei até agora foi quando lá na próxima dimensão, quando desencarnou o Chico Xavier. Lembro daquela passagem que ele depois estavam naquelas orações e aí há uma sublimação espiritual e que lá poucos entenderam aquele raio de luz que vinha lá do Altíssimo e que na realidade ele estava sendo recebido por Jesus, né? E durante um bom tempo passou a recuperação espiritual dele se deu do Chico Xavier, né, em dimensões espirituais superiores. Não foi diferente aí com o Paulo. E aí a gente tem que recapitular um pouquinho a história desse livro. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, e a gente vai ver quem é o Chico Xavier, tudo aquilo que a gente já sabe que foi, né? Nessa época era o João Evangelista. Quem foi o médium organizador dessa obra foi o Emmanuel, que era o senador Públio Lentulus. Naquela época, já uma das martirizadas era a Lívia, esposa do senador Lentulus, né? Que foi naquela época. Até nesse livro aí não tem o registro, mas houve até o encontro do Paulo em Roma com o senador, né? Depois de ele já ter perdido a Lívia, e ele estava naquele processo dele que depois ele vai lá no Vesúvio lá e tem os dias finais dele. Então, tudo isso ocorreu na mesma época.
E o Chico Xavier, quando recebeu essa obra, ele até no momento, o Emmanuel insistia muito com ele para ele se preparar para captar bem, porque o médium tem esse problema, né? O médium ele tem uma sintonia com o espírito comunicante, porque, na realidade, existe o médium do plano espiritual. Essas mensagens que você sabe, tanto do Chico Xavier, como dessas mães, né, que passam sua mensagem, do filho que recém desenganou, que está passando uma mensagem de conforto, existe o intermediário no plano espiritual. Então, o espírito aprende a passar e, em geral, ele é orientado. Olha, essa mensagem é de conforto, tu não vai poder passar as tuas dores aqui do lado, porque aí o objetivo não vai ser alcançado, o objetivo é confortar. Né? Muitos espíritos querem contar lá do outro lado, olha, eu estou sofrendo, olha, eu se soubesse que isso, que aquilo, faria isso, aquilo, eu não admito isso. Muitos até com determinado rancor, com determinada até raiva, uma raiva assim momentânea, ou até um ódio em relação a alguma situação que deixou para trás, não, os espíritos fazem essa triagem. E mesmo médiuns de um quilate, de um Chico Xavier, que foi a maior antena psíquica que já esteve na crosta terrestre entre nós, né? O maior médium de todos os tempos, em todos os aspectos. E se sabe de outros que foram médios, né, que chegaram perto do Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, por exemplo, médios de efeitos físicos, Peixotinho, médios psicógrafos, alguns excelentes, mas o mais completo de todos era o Chico Xavier. E o Emmanuel dizia para ele, te prepara porque eu quero passar essa obra que vai ter a participação de outros, e ele não entendeu, mais adiante, muitos anos depois, ele contou para quem convivia com ele que o Paulo estava junto com o Emmanuel. Então, o próprio Paulo que passou essa história, com riqueza de detalhes. E o Paulo, com a autorização do Emmanuel, levava em desdobramento o Chico Xavier para descrever a situação que era passada para ele, com riqueza de detalhes, como se ele estivesse assistindo um filme, né? Uma novela, uma mensagem espiritual com riqueza de detalhes. Por isso que a gente percebe, quem lê esse livro com atenção, procurando se compenetrar, parece que está assistindo um filme, né? Porque tem uma riqueza de detalhes impressionante. Não só esse, mas as obras do Emmanuel são impressionantes, né? Todas as obras dele, aquelas que ele conta, as próprias encarnações dele, há 2000 anos atrás, como o senador Públio, 50 anos depois, com o escravo Lestório, Padre Damiano, e assim por diante, Ave Cristo, e todas as outras, a Renúncia, que também uma grande obra, né, que se mais ou menos que se subentende que seria a Alcione, seria a própria Abigail, né, mas isso nunca tive a confirmação, mas há indícios de que teria sido, porque ela teve poucas encarnações depois, era um espírito já sublimado, né? Assim como o Estevão. O Estevão não se tem detalhes de outras encarnações, mas se sabe que já há mais de um século é o governador espiritual da Grécia, né? Que tem a ligação dele com Atenas, assim como Ismael é o governador espiritual do Brasil. E aí, assim, todas as localidades físicas elas têm no seu plano intermediário enviados da luz, né? Embora também, por consequência, por organização, também as trevas têm os seus enviados em dimensões não superiores, porque eles não conseguem interagir com o superior, mas as intermediárias inferiores temos aí representantes das trevas no nosso seio do mundo dos encarnados, né? O Inácio Ferreira até fala de uma figura aí, que eu não vou nominar aqui, que no seio das igrejas aí seria o grande lagartão lá embaixo, que ele está aí liderando um processo no Brasil de uma determinada igreja que não para de crescer. São líderes intermediários inferiores, né? Subcrossais, trevosas, né? Pode ser uma treva mais saneada ou não, mas que interage aqui conosco, e eles reencarnam também. Então, a gente tem que compreender bem isso, e naquela época, quem é que fez, às vezes, nesse epílogo do próprio livro? Foi o Nero, mas por quê? Não foi sozinho.
né? Toda aquela pleia de espíritos inferiores, aquele grupo de espíritos trevosos que atuou. Agora, se sabe pelo plano espiritual, do que a gente enxerga, percebe ou sabe que existe as trevas, existe a treva na região não saneada da nossa crosta terrestre. Naquela época, o mundo era de trevas. A maioria dos encarnados eram interlocutores das trevas, regiões umbralinas bem inferiores, umbral grosso, para o trevoso. Hoje, já se tem aqui uma maioria do umbral fino, né? Umbral mais saneado, né? Esse, não vou dizer tão fino como o nosso lar, mas a maioria dos espíritos hoje já encarnados são desse umbral médio, vamos colocar assim, para não ter aquela ascensão superior, mas já não é mais trevosa a Terra, e por isso que coincide com esse mundo de regeneração que está por vir, que está nessa transição, e que já não é mais permitido, essa quantidade de espíritos que atuou naquela época, hoje já não reencarna mais aqui, mas reencarna em outras faixas vibratórias, e estão atuando no mundo ainda inferior, mas muitos deles estão sendo, né, assim como os exilados de Capela vieram para nós, os exilados da Terra que haveriam de ir para um outro. Vai chamar o quê? Alguns chamam lá de Chupão, o Luiz Sérgio chamava, outros vão chamar, bota o nome que for. O mundo espiritual da mesma dimensão de uma Terra, de um tamanho, de uma gravidade semelhante, e em outros orbes, não no sistema solar. Por isso que nós não conhecemos, não é em Marte, não é do lado. Vida espiritual existe em todos os lugares do universo. Bom, essa obra, então, ela foi recebida desta forma pelo Chico Xavier, e se sabe que o Paulo e o Emmanuel, quando passaram não só essa, mas muitos outros assuntos, sob o ponto de vista teórico, passaram pela psicografia, passou pelas entidades crísticas, Jesus no comando, né? No comando espiritual, passando, e que se sabe que muitas das coisas que o Chico Xavier recebia, ele, por uma humildade, dizia que vinha do Emmanuel, mas, na realidade, ele teve muita mensagem que veio de Maria de Nazaré e de Jesus Cristo diretamente. Né? Se sabe que o quilate espiritual do Chico Xavier, quem conviveu com ele não percebeu, foi perceber muito mais depois da passagem dele. E hoje, no plano espiritual, quem estuda, se atualiza, vê aí as mensagens toda hora lá, ao um despertar no plano espiritual de quem conviveu com o Chico Xavier, diz assim, eu convivia com ele aí e não sabia o quanto que esse espírito significava. Como também esse processo das encarnações passadas, ficava antes naquela mesquinharia, não vou acreditar nisso, aí não pode ter sido Kardec, porque a personalidade do Kardec isso, aquilo, e não foi só Kardec, foi todas aquelas outras coisas que a gente já estudou, Francisco de Assis, João Evangelista, Platão, e o quilate desse espírito, ele foi de sublimação. Né? Entre os apóstolos dele, a gente vai ter assim, o maior exemplo de transformação moral foi o Paulo. Mas o espírito mais sublime, depois do João Batista, quem é que é o João Batista? Entre os filhos de mulher, esse é o maior. O Jesus disse, seu primo, João Batista. Mas João Batista tinha sido já Moisés, Elias, né? E teve todas essas encarnações, e foi o Espírito da Verdade que organizou todo o advento do Consolador. E o Consolador tinha sido prometido quando? Lá no Evangelho de João. Então, se a gente estudar assim, de onde é que surgiu a palavra Consolador? O Consolador está lá no Evangelho de João, que era o mesmo Espírito Kardec reencarnado, preparado, mas a missão dele seria de organizar. Se ele falhasse, outro ia fazer por ele, porque o plano da luz era a vinda do Consolador. Aí te traz isso, qual é a mensagem que fica para nós? Quando a gente diz e ouve muito essa coisa, encontrei Damasco na minha vida, encontrei meu caminho de Damasco, ou seja, a minha transformação da vida, a minha mudança de vida foi o meu Damasco. Quer dizer, a gente tem um Saulo até então, e se transforma toda aquela visão que ele teve de Jesus, depois de ter perseguido
né, o Gesiel, que é o Estevão, e ter encontrado a Abigail, o espírito da Abigail e do Gesiel, que era o Estevão, e esses espíritos superiores que vieram com essa missão. Mas Paulo não veio com essa missão. Paulo era enviado lá de baixo para que, no exercício, no seu poder do livre-arbítrio, o poder da vontade, ia exercer o seu poder sobre o comando lá de baixo. E dizia o Chico Xavier, já disse aqui uma vez, que ele foi um resgate do mundo da luz para as trevas, assim como alguns e outros, né, são espíritos que vieram com uma missão superior e que se entregaram ao seu exercício do poder da vontade e sucumbiram. E isso serve para nós. Se a gente vai pegar as nossas encarnações para trás, não quer dizer que nós não somos nada disso aí, de espíritos escolhidos, nem pelas trevas e nem pela coisa, mas nós somos subjugados a um comando. E esse comando ele tem um caminho, muitas vezes, que é tortuoso, mas é fruto do nosso poder do livre-arbítrio. E o que vale para tudo isso? Vale hoje. Hoje, nessa enganação, a gente encontra um caminho de Damasco na nossa vida, ou a gente está ainda adormecido naquele velho Saulo? Não precisa ser daquela forma criminosa, né, truculenta, como foi a vida do próprio Saulo naquele momento. Mas muitas das coisas que da nossa vida a gente faz, vistas grossas, para não encontrar o nosso caminho de Damasco, é difícil de parar para pensar, mas se a gente for imaginar assim, do nosso dia a dia, o que eu procuro ser um pouquinho melhor para eu não ser o de ontem, aquele velho ser, aquela velha individualidade que, voltada pelos seus erros, pelos seus maus hábitos, pelas suas impressões equivocadas, que nós sabemos pela consciência. E aí a gente vai ver lá, está no Consolador, o que é certo e o que é errado está na nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência, né? Pergunta e resposta da 621 do Livro dos Espíritos. E aí, o nosso exemplo tem que sempre ser aquele que nos inspira. O nosso exemplo deve ser sempre de Jesus. Nós temos hoje, 2000 anos depois, essa faculdade de dizer assim, olha, hoje eu vivo tendo uma condição de trilhar minha vida por alguém que já teve suas experiências. A gente vai pegar não só o Evangelho de Jesus, pega essa vivência do Paulo, não serve de exemplo para nós, não serve de exemplo para a gente ver o quanto... Será que a gente sofreria aquelas torturas, a gente vê assim, quantos e quantos anos o Paulo teve para se transformar? Não foi assim de um dia para a noite. O caminho de transformação de Damasco levou 5 anos. Ele teve 5 anos entre o que ele fez para o Estevão, mais adiante ele vai perseguir, toma conhecimento do que aconteceu com Abigail, e ele percebe que tinha sido Ananias aquele que tinha influenciado a Abigail, e ele acha, né, na concepção dele, de que ela ficou doente, de que ela se desvirtuou, que ele perdeu a oportunidade de casar com ela, porque ela se desvirtuou, se entregou aos seguidores desse pregador que era Jesus. E ele vai atrás do Ananias. E lá com Ananias, quando ele, no caminho, perde a visão, procura o Ananias e ainda fica 3 anos. 3 anos em Damasco, na Síria. Ele fica 3 anos lá, num processo de recuperação de percepção, porque ele ainda fica crédulo, mas também sem se entregar. Ele não tinha ferramentas psicológicas para perceber, porque o erro, o remorso era muito grande. E tanto é que depois ele tem que se preparar para quando chega em Jerusalém, ele não aceitaram os discípulos, os apóstolos, todos eles, num primeiro momento, não aceitaram. Né? O mais ferrenho foi o Tiago, que depois vai ter aquele reencontro lá com ele mais adiante, na última viagem dele, que ele volta a Jerusalém, que ali foi um fator humano que também serve para a nossa vida, a capacidade do perdão.
o remorso nosso, coisas nossas das nossas famílias, nas nossas relações profissionais, né, dos nossos vizinhos, relações sociais, que a gente fica anos e anos achando assim, botei uma pedra em cima, não quero nem pensar nisso. Um dia vai ter que retomar. Ele teve essa sublime oportunidade de se redimir com o Tiago. Ele tinha uma resistência com o Tiago, e o Tiago com ele. E o Tiago tomou o passo à frente e fez o convite para ele por aquela famosa carta que ele pede a visita dele a Jerusalém. E aí aparece, por inspiração, Abigail e estimula que ele vá a Jerusalém e dá para ele a certeza de que ele chegará a Roma. E o livre-arbítrio dele, o que ocorre mais adiante? Ele, em Roma, tenta realizar um sonho que era ir à Espanha. Acaba indo na Espanha, mas retorna imediatamente quando toma conhecimento da prisão do João Evangelista. E aí, olha mais uma vez a percepção dele. O João Evangelista, mais jovem dos apóstolos, preso, é um grande prejuízo para a obra do Senhor. Então, ele toma a decisão de retornar da Espanha mais rápido, a pedido do Pedro, e ele usa sua influência com a Sabina, que é a mulher do Nero, uma das amantes do Nero, uma das mulheres do Nero, que passa por ele ter uma afeição com ele. Alguns dizem, o plano espiritual, que ela teve até um impulso, né, sedutor com o próprio Paulo, pelas palavras, pelo magnetismo dele, e ela influencia o império para soltar o João. Graças a isso, nós temos a história do João Evangelista, que isso dá lá a vida do Francisco de Assis, está lá, aquela toda, o apóstolo que mais, o discípulo de Jesus que mais viveu aos 94 anos, vai sucumbir lá em Patmos, na ilha de Patmos. E quem era o João Evangelista? Tudo que nós sabemos. Vai ser o Kardec, vai ser o Francisco de Assis e é o Chico Xavier. Olha a visão psíquica do Paulo e superando adversidades pessoais. E isso, para nós, a gente vai pegar como mensagem o quanto que essas coisas, a gente pode dizer assim, mas ele teve essa visão. Todos nós podemos ter uma visão a mais. Basta ter o hábito da meditação, da oração, do encontro consigo mesmo. Estamos, às vezes, numa adversidade, procurar ter aquela conversa íntima da nossa consciência com o transcendental. Quem faz isso por hábito consegue encontrar respostas psíquicas que nos dirigem a esse caminho, nos dá a opção da escolha. A escolha é nossa, mas aí nos dá o leque de opções. E essa opção não é neste mundo que nós ficamos aí atabalhoados, voltados para o mundo material, para o mundo, né, as coisas efêmeras do nosso dia a dia. Muitas das coisas a gente não tem como evitar, mas tem que ter o tempo para si. Aquele tempo, muitas vezes, são alguns minutos, alguns segundos que nos abre a oportunidade para transcender. E essa situação, o Paulo, já transformado, ele aprende mais adiante que não é mais aquela vida dele do dia a dia, não é mais aquelas adversidades, aquelas dores, aquelas torturas que importa o transcendental. E isso vai chegar um momento da nossa evolução que nós vamos perceber. Pode ser, em parte, que bom que seja nesta encarnação ainda, ou vai ser mais adiante. O tempo de cada um vai ser o aproveitamento do seu poder da vontade, do seu livre-arbítrio. Ou a gente pode encurtar nossa distância ao mundo da luz. Basta fazer as escolhas em sintonia com o perfeito, sabendo escolher na hora em que a nossa consciência está sintonizada com o alto. Nós nos sintonizamos com o alto quando nós abrimos o nosso canal psíquico. Tá? O orar vem do os, é abrir a nossa alma para conectar-se com o perfeito. E nesses momentos, quando a gente pensa no bem e tem um hábito de procurar fazer o bem, não tem que ser perfeito, achar que vai fazer o bem feito, a gente se desvirtua, comete equívocos, mas perceber que tem que procurar ser uma pessoa melhor, procurar ver, verdadeiro espírita, diz Kardec, é aquele que procura ser uma pessoa melhor a cada dia.
É uma luta que a gente trava interiormente, sem perceber que não vai ser o perfeito amanhã. O Paulo não foi perfeito, mas lutou imensamente para vencer as suas mazelas, os seus defeitos, os seus equívocos, cometendo alguns erros. E a gente percebe nitidamente que ele teve questões humanas, né? Aquela questão dele com o João Marcos, ele ficou chateado, ele ficou ofendido com que o João Marcos, adolescente, estava pensando em outras coisas, desdenhou da presença dele e da luta dele, jogou fora, e aí o João Marcos foi resgatado por quem? Pelo Pedro, que também tem seu grande valor. Lá adiante, a gente vê nessa parte final, ele chama o João Marcos também, que era muito jovem, o jovem João Marcos, o Timóteo, faz as 2 cartas a Timóteo, que até hoje são seguidas pela própria igreja, são repetidas nas igrejas. Ele dá ali o seu testemunho, só Lucas está comigo. Quer dizer, ele dá ainda aquela demonstração, só Lucas, o resto me abandonou. Não quis dizer isso, ele quis externar um sentimento dele. E é perfeito que ele perceba isso, aceitável que ele teve esses momentos humanos, como cada um de nós tem, de uma forma mais piorada ainda. Agora, devemos muito ao Paulo o advento do cristianismo no Ocidente. Figuras primordiais aí, quem registrou boa parte do que ele pensava foi o Lucas no seu evangelho, né? Um grande evangelho de Lucas. O próprio João, que sai dali e leva a sua... Antes da derrocada do Paulo, ele, orientado pelo próprio Paulo, ele retorna para o Oriente e vai lá seguir a sua trajetória, que está lá no Evangelho de João e o seu Apocalipse, que depois, muitos anos depois, é recebido. As cartas multiplicadas onde ele passou, principalmente nos minutos finais, quando ele passa para o Timóteo, recapitula muitas das suas cartas e orienta o Timóteo a quais delas seriam mais importantes a fazer mais cópias para passar para outras comunidades, que é o texto, são esses textos que nós temos até hoje, né? Você sabe que as principais cartas de Paulo são 23 cartas, mas são repetidas, né, quase que todas semanalmente nas igrejas cristãs, até mais sérias, que estudam. As principais são 12 ou 13 cartas que nós conhecemos como a essência do cristianismo. Acho que, em parte, é essa a mensagem que a gente tem, e o que mais importa para nós todos é que, após a leitura e o estudo dessa obra, certamente a nossa concepção de vida passa a ser um pouquinho diferente do que era antes desse nosso estudo. Acho que é isso. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, ou a gente já pode encerrar. Eu queria dizer que é uma das melhores obras. Não tem muito o que dizer, mas realmente é uma das melhores obras que já fizeram, né? Paulo de Tarso é uma referência, e se a gente está hoje fazendo isso e estudando e falando ainda sobre Cristo, é porque teve esse indivíduo aí chamado Paulo de Tarso, né? Porque se não tivesse ele, né, como esse espírito disciplinado e com essa potência, né, de atitude positiva, né, e flexível com a mudança que teve, né, com a percepção de Jesus, a gente estava lascado. Então, graças a ele... Graças Agora, a ele, aqui, pega assim um espírito, uma pessoa, por exemplo, que não era cristão por formação. Pega o Gandhi, né? Mahatma Gandhi, Mohandas Mahatma Gandhi. Ele enaltecia sempre o cristianismo, dizendo assim que o Sermão da Montanha era o ponto alto do pensamento humano. Não deixa de ter razão. E ele sempre dizia assim, uma coisa que ele aprendeu durante a vida também, estudando o Sermão da Montanha, estudando o Evangelho de Jesus, não sob esse ponto de vista religioso, mas sim de filosofia de vida. E ele sempre dizia, nas horas da dificuldade, uma coisa que eu aprendi, ele dizia, era que eu tenho a certeza de que tudo passa e que a luz e a verdade haverão de preponderar. Ele sempre afirmava isso diante de qualquer adversidade, de qualquer pessoa que vinha para ele, olha, eu não sei qual é o tempo que vai levar para isso passar, mas passa
E a vitória, ela é da luz e da verdade. E é um grande ensinamento para todos nós. Quem está hoje, nessa encarnação, passando por determinada dificuldade, determinada situação de adversidade, de conflito, se tiver a boa vontade em se sintonizar com a luz, ela vai preponderar, porque o caminho da nossa vida é a vitória da luz e da verdade. Né? Então, nós vamos levar nosso pensamento agora em redobrando a nossa gratidão ao alto, agradecer efusivamente a Jesus, que é nossa inspiração maior, que é a representação da luz, é a maior representação que o Criador nos deu, que o mundo perfeito nos deu a entender os fenômenos da vida, as situações individuais e coletivas aos quais cada um de nós está inserido nesse caminho de redenção espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, e livrai-me de todo o mal, Senhor. E que assim seja.